Diácono Reginel, irmãos e irmãs aqui presentes, aqueles que nos acompanham de casa também, por meio de nosso canal no YouTube. Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Na leitura do Evangelho de hoje, aparece um tema que quero dar uma ênfase grande, que é a fundação da Igreja Católica. Ainda, dentre outros temas, o primado de Pedro e a estabilidade desta mesma igreja até o fim dos tempos. Tudo isso na fala de Jesus a Pedro. Estamos no Evangelho de São Mateus, capítulo 16, sobretudo do versículo 17 a 19. E quero ainda nesse caráter introdutório dizer que é preciso respeitar as várias religiões existentes e é preciso respeitar a escolha que cada pessoa faz por participar ou não destas religiões. Mas o respeito que devemos ter, é necessário que tenhamos, não significa deixar de crer e professar o que ensina a Igreja Católica. E é justamente isso que eu quero hoje, nessa reflexão, me ater com vocês. O que a Igreja entende sobre essa palavra? O que a Igreja entende sobre ser a Igreja de Jesus Cristo? Vai ser o caminho que iremos fazer na primeira parte dessa reflexão. E cito então um documento já citado outras vezes, que coloquei no grupo para todos os membros de pastorais, coloquei hoje pela manhã, chamado Dominus Jesus. Esse documento, vou fazer referência dos números 14 ao número 17. E com isso pretendo trazer um esclarecimento sobre um entendimento muito errado que às vezes encontramos também na boca dos católicos. Importa é Deus, todas as religiões são boas, o que importa é Deus. Vemos essa compreensão muito presente. E por isso digo, importa respeitar todas, importa respeitar a escolha que cada pessoa faz, mas não é esse o entendimento que tem a Igreja Católica. Então vamos ao entendimento da igreja. E repito, faço uso desse documento escrito pelo cardeal Ratzinger na época. Número 14. A salvação de Deus se dá na única mediação de Cristo. Lembramos que a promessa da salvação, que a promessa do céu, é uma promessa bíblica, é uma revelação bíblica. E essa salvação se dá unicamente por meio de Cristo. Cristo é o único caminho que dá acesso ao céu, que dá acesso à salvação, que dá acesso à vida eterna, conforme entendido pela revelação bíblica. Tendo entendido isso, damos mais um passo. Jesus, então, é esse caminho único de salvação. E Ele constitui a igreja como mistério de salvação. Jesus é o único caminho de salvação. E esse caminho de salvação, dado por Cristo, ele ocorre na sua igreja. Estamos no número 16 do documento. Ele mesmo está na igreja. E a igreja está em Jesus. De forma que estão intimamente correlacionados
a salvação possibilitada por Cristo e a igreja como o único caminho desta salvação. Porque a igreja e o Cristo estão perfeitamente unidos. João 15, Gálatas 3, dentre outras citações. Por isso, a plenitude do mistério salvífico de Cristo pertence também à igreja, unida de modo inseparável ao seu Senhor. Não há como separar Cristo e sua salvação da igreja construída por Cristo. Uma tal inseparabilidade é expressa no Novo Testamento com uma analogia que Cristo faz. É a igreja esposa de Cristo. Na verdade, não Cristo, mas vemos essa analogia. São Paulo faz essa analogia. Exemplo, Efésios capítulo 5. A igreja esposa de Cristo, para poder mostrar que há um vínculo indissolúvel entre Cristo e a sua igreja. Ainda no número 16, vamos dar mais um passo. Falamos de Cristo, único caminho de salvação. Cristo constitui a igreja, para que a igreja seja para nós esse caminho de salvação. E agora dizemos, existe uma continuidade histórica, radicada na sucessão apostólica, entre a igreja fundada por Cristo e a igreja católica. Esta é a única igreja de Cristo. O que nosso Salvador, depois da sua ressurreição, confiou a Pedro para apacentar o seu povo, João 21, encarregando a ele e aos demais apóstolos de a difundirem e de a governarem, Mateus capítulo 28, levantando-a para sempre como coluna e esteio da verdade, Timóteo capítulo 3. Esta igreja, fundada por Cristo, subsiste na igreja católica, governada pelo sucessor de Pedro e pelos bispos em comunhão com Pedro. Por um lado, a igreja de Cristo continua a existir plenamente, atenção, a igreja de Cristo continua a existir plenamente só na igreja católica. Por outro lado, existem numerosos elementos de santificação de verdade nas igrejas e comunidades eclesiais que ainda não vivem em plena comunhão com a igreja católica. Ou seja, aqui o cardeal, quando escreveu o documento, ele apresenta duas realidades. Uma, a presença da igreja de Cristo subsiste plenamente somente na igreja católica. Mas também não podemos negar que há elementos de salvação, que há elementos de verdade também em outras igrejas, mesmo que não sejam plenamente igreja fundada por Cristo. São pontos que trago, que são pontos complexos, delicados, e por isso que eu fiz questão de ir a todos os membros pastorais e colocar o link do texto, para que possamos ir ao texto magisterial e poder ler o texto magisterial e tentar compreender aquilo que nessa breve reflexão é impossível detalhar. Acerca destas igrejas, portanto, evangélicas, cristãs,
Deve-se afirmar que o seu valor, o valor salvífico, ou a sua importância, deriva da mesma plenitude de graça e de verdade que foi confiada à Igreja Católica. Porque Cristo é o único caminho, funda a sua igreja, portanto, elementos de verdade de salvação de outras igrejas derivam desse único caminho. Esse é o nosso entendimento católico. Certamente, os evangélicos terão um entendimento e uma explicação diferente desse. Estamos apresentando o que é a doutrina católica, qual é o entendimento católico. Os elementos desta Igreja de Cristo, repito, existem reunidos na sua plenitude na Igreja Católica, e sem essa plenitude existem outras comunidades cristãs. Número 17. Por isso, as próprias igrejas e comunidades separadas, embora pensemos que têm faltas, não se pode dizer que não tenham peso no mistério da salvação ou sejam vazias de significado. Precisamos encontrar o entendimento correto e o entendimento equilibrado para entender que a plenitude da Igreja de Cristo está na Igreja Católica, mas que há verdadeiros elementos de salvação e de verdade em outras igrejas cristãs, embora não completos, não em plenitude. E tendo tal entendimento, não podemos colocar todas no mesmo saco e dizer o que importa é Deus, porque todas levam para Deus, como se tudo fosse igual, como se tanto faz ser católico ou não ser católico, porque este não é o entendimento católico. E vemos essa ideia replicada e repetida por muitos católicos, e hoje vem com essa homilia, com essa catequese, corrigir esse entendimento errado, repetido por muitos. Gostaria ainda de, saindo um pouco desse tema, apenas reforçar essa igreja fundada por Cristo, que subsiste na Igreja Católica. Sobre ela repousa a promessa de Cristo: as portas do inferno nunca irão prevalecer sobre essa igreja. Por isso ela permanece de pé, não obstante 2000 anos, não obstante tantos desafios, não obstante tantos momentos difíceis, permanece de pé a Igreja de Cristo, porque essa foi a sua promessa. E enquanto subsistir esse tempo de peregrinação terrena, subsistirá a Igreja Católica como Igreja de Jesus Cristo. Os apóstolos são aqueles que são pilares nessa igreja. E os dois principais pilares, Pedro e Paulo. Pedro, símbolo da comunhão e da liderança. Paulo, o evangelizador, aquele que mais fez crescer a igreja. São Pedro, apesar das suas fraquezas, foi fiel até dar a sua vida. E as fraquezas de Pedro não eram poucas. Lendo os textos bíblicos, conseguimos perceber medo, impulsividade, dissimulação, temperamento forte não controlado. Mas mesmo assim Cristo escolhe entre os 12. Mesmo assim Cristo faz dele o líder da sua igreja.
E ao morrer, morreu crucificado de cabeça para baixo, pois não se achava digno de morrer como Cristo. Peçamos perseverança na fé e não desanimarmos quando nos deparar com os nossos defeitos. Temos defeitos, temos limitações, não desanimemos, mas peçamos a graça de sermos determinados para trilhar um verdadeiro caminho de conversão humana e cristã, como Pedro. São Paulo, o perseguidor que prendia, torturava e matava os cristãos, pela graça de Deus se converte no maior evangelizador da igreja. Dele aprendemos o incansável empenho e oportunismo em aproximar as pessoas de Deus. Para o cristão, o apostolado não somente torna-se parte da vida, mas o apostolado torna-se a própria vida. Tudo, para quem é cristão, para quem tem consciência de ser cristão, se converte em ocasião de apostolado, em ocasião de evangelização. O apostolado se concretiza em uma ação organizada e coletiva, como as pastorais. Mas também o apostolado se concretiza no cotidiano contato com as pessoas, de modo natural. Quando, como que espontaneamente, em algum momento de nossa conversa com as pessoas, trazemos o assunto Deus, trazemos o assunto fé. Assim a evangelização deve acontecer de forma natural na vida dos cristãos. Porque eu não posso conversar sobre tudo e omitir Deus, e omitir a fé. Evangelizar deveria ser também uma ação cotidiana, espontânea e natural, porque deveria ser natural falar de Deus. Deveria ser natural um cristão conversando com alguém, algum momento, falar de Deus. Peçamos a graça de não considerarmos peso, fardo ou cansaço falar de Deus e conduzir as pessoas a Deus. Convicção pela Igreja de Cristo subsistir na Igreja Católica. Convicção pela escolha que fizemos de ser católicos. Convicção de que tal escolha nos insere na Igreja de Cristo. E quanto mais convicto tivermos de que a Igreja de Cristo subsiste na Igreja Católica, e de que eu então decidi ser católico, mais intensa será a nossa entrega. Quanto maior convicção tivermos, mais intensa será a nossa entrega. A entrega a Deus por meio da igreja. Deus seja louvado pela Igreja Católica. Deus seja louvado por sermos católicos. E que cresça hoje, nessa celebração, a nossa consciência, a nossa convicção e o nosso orgulho. Na igreja vai subsistir sempre o aspecto divino e sagrado, e vai subsistir sempre nossa fragilidade e a nossa fraqueza humana expressa nos pecados. A graça e o pecado vão ser sempre encontrados na igreja.
podemos olhar para a sua história. A graça de Deus, que a criou e a sustenta, e o pecado e a miséria, por nós que integramos essa igreja. Ingenuidade achar que nós humanos iremos integrar uma igreja e ela será imaculada, enquanto nós a integramos. Ela é imaculada apenas enquanto a sua fundação é divina, mas não enquanto nossa participação humana. Portanto, os pecados da igreja, ou os pecados cometidos por nós que somos a igreja, não maculam a fundação divina da igreja. Não maculam a igreja como caminho de salvação. E não afetam a estabilidade da igreja, que permanecerá de pé até o fim dos tempos. Somos a igreja de Jesus Cristo. Somos a igreja católica.